Olá pessoal, conforme prometido, estou aqui hoje para falar sobre uma doença bastante comum em algumas raças. Quem vem acompanhando nosso Instagram já sabe quais são, mas a gente vai aqui falar novamente. Hoje a gente vai falar sobre alopecia X, quais as características, sua evolução, tratamento, qual o prejuízo que ela causa à vida do nosso cãozinho. Bom, primeiramente a gente precisa saber entender o que é alopecia. Alopecia é ausência de pelo em uma determinada área que antes existia pelo. E por qualquer motivo esse pelo deixa de existir. E a alopecia X é o nome da doença porque essa doença ainda não está devidamente esclarecida a sua origem. A gente ainda falta bastante estudo para dizer assim com certeza qual a sua etiologia, qual a sua forma que, de manifestação, enfim. O que a gente sabe hoje é que é uma doença de caráter hereditário, ou seja, transmitido de pai para filho, de animal para animal, através da reprodução. E o que a gente já sabe é que também tem pelo menos aí 47 genes envolvidos nessa doença. 47 genes com mutações já foram identificados e estão presentes aí. A alopecia X, ela é uma doença que afeta principalmente o Spitz alemão, que é o famoso Lulu da Pomerânia. Afeta também outras raças nórdicas, como Husky siberiano, Samoyeda, Malamute do Alasca, Chow Chow. E também a gente vê às vezes em Poodle, especialmente o Poodle Toy. Então, devido a essas características de afetar esse tipo de raça, reforça ainda mais a questão hereditária, ou seja, aparentemente está vinculado a determinados tipos de raça que vieram da mesma origem praticamente, do mesmo local de origem. E quais as características da alopecia X? Bom, vamos falar basicamente usando como exemplo o Spitz alemão, o Lulu da Pomerânia, que é mais acometido pela doença. É uma doença que a gente já percebeu que acomete mais machos do que fêmea, porém as fêmeas também podem ser acometidas. Às vezes as pessoas dizem que só acomete macho, então eu vou comprar uma fêmea porque não é acometido, isso é mito. A prevalência é maior em machos, mas as fêmeas também podem ser acometidas pela doença. Não importa também, que é outro mito que existe, a linhagem, a linhagem não, o tipo do Spitz, porque a gente sabe que existem basicamente aí hoje três tipos de Spitz alemão. Spitz alemão padrão, que é a linhagem mais antiga, né? Todos estão dentro do padrão, mas o que eu digo, a linhagem mais antiga, que a gente conhece como cara de raposa. Existe também a linhagem Babyface e a linhagem Ursinho. Então a gente vê hoje essas três linhagens acometidas aí, não importa. Tem gente que diz que só é acometido a linhagem cara de raposa, mas isso também é um mito. Não leve isso em consideração. Outra coisa também, que muitas vezes você adquire um filhote desse e os pais não têm manifestado a alopecia X, porém eles são portadores e isso pode fazer com que o seu filhote lá na frente manifeste a alopecia X. Então é complicado até para o criador dizer se o animal vai ter ou não alopecia X, porque às vezes pode passar muitas e muitas gerações nessa linhagem sem apresentar a doença e depois lá na frente, com alguns anos, algum filhote apresenta a doença. Então, qual a característica, como se manifesta a alopecia X?
Praticamente os filhotes, principalmente de Lulu da Pomerânia, o Spitz alemão, eles fazem uma muda de pelo por volta dos 4 a 5 meses. E uma característica muito marcante mesmo, que a gente observa muito, é que filhotes que não fizeram essa muda de pelo de filhote, eles vão ter alopecia X. A gente tem observado isso muito na rotina. A gente pergunta, esse filhote teve a muda de pelo de filhote? Não. Então ele muito provavelmente ele vai apresentar alopecia X. É normal que o filhote tenha muda entre 4 e 5 meses, uma leve muda, e depois ele faça a muda uma vez por ano, ou dependendo do clima, 2 vezes por ano, e também outros fatores interferem. Mas falando de um animal sadio, que recebe uma boa alimentação, dentro das condições normais, vamos considerar uma vez por ano. Então esse filhote ele não faz a muda com 4 meses ou 5, e ele se torna um jovem, um cachorro jovem, bastante peludo, muito bonito e às vezes muito cobiçado pelas pessoas que desejam adquirir um filhote um pouco mais jovem. E vê lá, geralmente esses filhotes jovens com muito pelo, geralmente eles não fizeram a primeira muda. E lá por volta de um ano, final do primeiro ano, início do segundo ano de idade do animal, começam a cair o pelo e fica só o subpelo, porque o Spitz alemão e essas outras raças que eu citei, eles têm pelo e subpelo. Então começa a cair o pelo, geralmente ali, vou falar uma linguagem para que todo mundo entenda, no bumbum do cachorro. Começa a cair dos dois lados, é uma alopecia bilateral simétrica, ou seja, dos dois lados de forma praticamente iguais. Começa a cair o pelo no bumbum do cachorro e vai subindo para o abdômen e depois para o dorso, ou seja, para as costas do animal, e vai subindo até o pescoço. E depois acomete a cauda e só fica com pelo as patas e a cabeça. É uma característica muito comum dessa doença. E isso vai se estendendo, né? Claro que essa queda de pelo não é do dia para o outro, vai caindo gradualmente, e depois cai todo o subpelo e fica na pele lisa, sem pelo nem subpelo nenhum. Isso vai acontecer lá por volta dos 2, 3 anos, dependendo do animal, até 4, 5 anos pode acontecer isso. Então é preciso que leve ao médico veterinário, ele vai fazer o diagnóstico da doença, vai eliminar, descartar outras doenças que também apresentam sintomas, sinais clínicos parecidos, e vai iniciar o tratamento. É importante deixar claro que o tratamento nem sempre obtém resultado de imediato, é um tratamento demorado. Hoje existe basicamente 3 tipos de tratamento, um à base de melatonina, o outro de um medicamento chamado trilostano, e o outro com um procedimento de microagulhamento. Isso deve ser tanto, qualquer um desses tratamentos deve ser prescrito e acompanhado por um médico veterinário, porque alguns desses medicamentos podem surtir muito efeito colateral no animal, e é importante que haja acompanhamento. Enfim, como eu disse, a chance sem um microagulhamento, a chance de o animal voltar a crescer os pelos é de aproximadamente 30 a 40%, e pode voltar a cair o pelo novamente. Alguns autores e alguns profissionais defendem a castração como um método de primeira escolha para esse tipo de tratamento, mas não garante que o animal volte a crescer o pelo, e mesmo assim ele pode novamente perder todo o pelo. Então hoje o tratamento mais moderno que tem é o microagulhamento, é feito com a caneta dérmica por um profissional especializado. E esse tratamento, sim, até agora, até o momento, tem se mostrado o melhor e o mais eficaz, com um crescimento de pelo que pode chegar até 90%. Então o animal volta
a ter o seu pelo de, característico da raça, né? É importante que se faça o acompanhamento logo veterinário desde cedo, porque apesar dessa doença ser praticamente só estética, ser prejudicial na forma estética, como muita gente acha, mas se não tratada a tempo, pode se tornar uma doença que pode vir a trazer outras doenças secundárias, como doenças de pele, infecções oportunistas, porque como o animal fica completamente sem o pelo e subpelo, a pele fica exposta, isso traz infecções oportunistas, engrossamento da pele, a pele fica muito grossa, né? Ocorre hiperkeratose, é, pode ocorrer também câncer de pele, seborreia, ou seja, é importante usar hidratantes, banhos com mais frequência para manter a pele limpa até o tratamento começar a surtir efeito. Repito, o tratamento demora a surtir efeito, leva aí 9 meses, um ano e 2 meses, dependendo do tratamento e dependendo também do animal. Cada animal